Tem algumas horas que saiu a segunda parte do vídeo Física Selenética, que explica mais detalhes de como a projeção da Lua funciona. A primeira parte desse vídeo é bem técnica e mostra como campos magnéticos e campos dielétricos funcionam. Na segunda parte do vídeo é mostrado como a Lua projeta uma imagem distorcida. Se você chegou agora e ainda não sabe que os mapas mentem, sugiro altamente você assistir a esse vídeo que eu fiz na série Um Modelo Eletromagnético e também a primeira parte desse vídeo de hoje, que está aparecendo aqui no card e também vou deixar no comentário fixado e na descrição desse vídeo aqui. Quem quiser ver o vídeo original em inglês, também vou deixar o link na descrição. Antes da gente começar, se você ainda não deixou seu like, deixa agora para você não esquecer. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas aqui no YouTube e esse simples like faz uma diferença enorme para o canal. Se não é inscrito ainda, se inscreva e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Bem-vindo ao volume 2 da Física Selenética, Reflexões no Campo Elétrico. Depois de estabelecer que o único objeto com características discerníveis, visíveis de cada local da superfície da Terra, que apresenta cada local da superfície da Terra, e são essas características discerníveis, agora montaremos os blocos de construção sobre como a estrutura de escala maior de nosso reino físico se correlaciona com a projeção da Lua, começando com uma introdução ao campo elétrico. Uma onda não é o que algo é, uma onda é o que algo faz. Em termos mais simples, uma onda é um movimento ou uma oscilação de um material. Em uma onda transversal, o material está oscilando perpendicularmente à direção de propagação da onda, criando picos e depressões. Em uma onda longitudinal, o material está oscilando paralelamente à direção de propagação da onda, criando compressões, que são áreas de densidade aumentada, e rarefações, que são áreas de densidade reduzida. Uma onda sonora é um exemplo de onda longitudinal. Os campos elétricos são onipresentes e praticamente sinônimos de vida, estando presentes em todos os ambientes, bem como em todos os organismos biológicos, em muitos itens de uso diário feitos pelo homem. O campo elétrico é um circuito de energia, uma união composta sempre por dois componentes essenciais, o campo magnético e o campo dielétrico. Essas são as seções transversais nos campos elétricos de um único condutor e de um sistema de condutores. Os condutores são os buracos negros nas imagens, que atuam como polos do circuito. No condutor único, os polos estão concentrados no centro, com um polo estando atrás do outro. Isso é semelhante à projeção polar no volume 1 dessa série, em que o polo norte é o centro e o polo sul é o anel externo. No sistema de condutores, ambos os polos são representados por buracos negros. Os círculos que se propagam para fora dos condutores são o campo magnético. No condutor único, os círculos são concêntricos. No sistema de condutores, os círculos são excêntricos. As linhas radiais pontilhadas são o campo dielétrico. A relação entre o magnético e o dielétrico é que o magnético é paralelo ao condutor e o dielétrico é perpendicular à superfície condutora. Isso também significa que as linhas de força condutora magnética e dielétrica são ortogonais, ou perpendiculares entre si em todos os pontos. As linhas de força magnética se fecham sobre si mesmas. Elas são divergentes, expansivas e criam um espaço. As linhas de força dielétrica terminam em condutores. Elas são convergentes, contrativas e colapsam no contraespaço, tornando-se magnetismo. Uma ajuda para entender o conceito de contraespaço é o olho de um furacão. No contexto de um furacão, nesse ponto de serenidade no centro, em torno do qual a tempestade torrencial se enfurece, não há furacão. Essa zona de nada, em torno da qual o vórtice do furacão se concentra, é o contraespaço. Aqui, a seção transversal do campo elétrico de um sistema de condutores é comparada a uma fotografia de um ímã sob uma célula Farrell.
podemos ver que os polos do ímã são equivalentes aos condutores. A forma das linhas do campo magnético é claramente visível. O que é comumente chamado de magnetismo é, na verdade, o campo dielétrico. Os campos magnéticos e dielétricos têm a capacidade de moldar e até mesmo conter fenômenos de plasma. Ao comparar a seção cruzada de um circuito elétrico com o sistema de coordenadas na Lua, latitude é o componente do campo magnético do circuito elétrico. Longitude é o componente do campo dielétrico do circuito elétrico. A direção do movimento material na Terra é melhor descrita como um círculo em direção ao oeste. Essa é a direção em que o Sol, a Lua e outros corpos etéricos celestes viajam em nosso céu. Uma onda que se propaga paralelamente a esse movimento circular em direção ao oeste é uma onda longitudinal. Uma onda que se propaga perpendicularmente a esse movimento circular para o oeste é uma onda transversal. As linhas de longitude formam, sem surpresa, uma onda longitudinal com uma compressão a leste do antimeridiano e uma rarefação a oeste do meridiano principal. Essas zonas também são o máximo e o mínimo no padrão de interferência transversal formado pela latitude. Isso significa que o Oceano Atlântico está expandido tanto lateral quanto longitudinalmente, enquanto o Oceano Pacífico está comprimido, tanto lateral quanto longitudinalmente. Semelhante ao circuito elétrico, em que as linhas do campo dielétrico representam o que é comumente chamado de magnetismo, na projeção da Lua, as linhas de longitude representam o que é comumente chamado de campo magnético da Terra. O movimento transversal da energia elétrica é representado por um campo de círculos excêntricos em vez de círculos concêntricos. A energia é transportada longitudinalmente, ou seja, radialmente do polo primário para o polo secundário. O polo primário é o norte, claramente demarcado como ponto de colapso dos círculos excêntricos de latitude e a interseção radial das linhas de longitude. Portanto, o polo secundário deve estar na interseção radial na outra extremidade da compressão longitudinal. Nesse ponto, deve-se observar que a área de compressão longitudinal corresponde diretamente às partes mais profundas do oceano conhecido. As 7 partes mais profundas dos oceanos conhecidos estão nessa área do Oceano Pacífico antimeridiano. As trincheiras de Mariana, Tonga, Filipinas, Coral, Kermadec, Bonin e Japão. Da mesma forma, a Cordilheira do Atlântico percorre toda a extensão de norte a sul da rarefação longitudinal do Atlântico e seu oceano raso. Mais a respeito disso no volume 4. O último conceito de pré-requisito que apresentaremos é o de superfícies reflexivas curvas. Entender esse conceito é vital para a interpretação adequada das latitudes ao sul na projeção da Terra na lua cheia e para deduzir a estrutura em grande escala do nosso reino. As superfícies reflexivas curvas podem ser usadas para criar distorções, bem como para corrigir imagens distorcidas. De modo geral, os reflexos convexos são divergentes e comprimem as imagens ao longo do eixo de convexidade, enquanto os reflexos côncavos são convergentes e expandem as imagens ao longo do eixo de concavidade. Além desse efeito de expansão, as superfícies reflexivas côncavas têm 2 propriedades muito específicas e relevantes. Número 1, elas refletem a luz para dentro e podem focalizar essa luz, gerando uma fonte de calor intenso, um locus se preferir, a uma distância específica da superfície refletora. Número 2, elas projetam imagens no mundo real a uma distância específica da superfície refletora, conhecidas simplesmente como imagens reais. Essas imagens reais são sempre invertidas. Isso não é uma coincidência.
Esses conceitos serão combinados em um modelo coerente da realidade em volumes futuros, após uma análise de dados da lua cheia no volume 3. Bom, esse vídeo foi postado há algumas horas atrás por esse canal aqui e eu achei muito interessante a explicação das projeções e dos campos elétrico e dielétrico, que reforçam ainda mais a tese de que a Lua seja de fato uma projeção do nosso reino. Na descrição do vídeo ele promete o volume 3 em agosto, então vamos aguardar. Mas e você, o que achou do vídeo? Muito complicado? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Se não conhece nossa área de membros, o Relógio do Criador Premium, lá tem vários estudos e séries interessantes que tratam desse tema e de outros temas, assim como a série Mestres e Controladores e Relógio do Criador. Essa semana eu lanço mais um episódio da série Mestres e Controladores. Atualmente estou trabalhando em mais um estudo que será lançado em breve, se Deus quiser nesse mês, que é o estudo do Tempo Fantasma, falando sobre os 1000 anos que foram retirados da história. Tá muito interessante, então aguardem aí que será lançado em breve. Vou deixar todos os links na descrição e comentário fixado. Se chegou recentemente no canal, vou deixar 2 vídeos aqui na sequência para você assistir e aprender mais. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.